Que bom estarmos reunidos enquanto igreja num dia tão especial, Dia dos Pais, servindo a Jesus. Atos Apóstolos, capítulo 15. Nossa temática proposta para esse dia, muito especialmente, não sei quantos atentaram aí para os comunicados na igreja, é igreja e missão, pregar o evangelho, essa tarefa é minha. Igreja e missão, pregar o evangelho, essa tarefa é minha, é nossa. Essa é a temática. Então, a partir dessa temática, dessa proposta, então, que foi sugerida, nós vamos basear, então, aqui no texto de Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Como é sabido, o plano de fundo aí é a segunda viagem missionária de Paulo. Segunda viagem missionária de Paulo. Enquanto você encontra, eu ganhei até presente hoje já, irmãos. Presente dos pais, pensa. Primeiro presente dos pais. Bênção pura, Ariane. À noite eu vou vir com ela, à noite eu vou vir com a minha camisa que eu ganhei do meu filho, tá? Vou vir com a minha camisa do meu filho. Em nome de Jesus. Que alegria. Amém, irmãos? Bênção pura, pegou aí o texto. Eu não sei se dá para colocar lá, a minha versão atualizada, a versão da maioria da igreja dos irmãos é a versão internacional, né? Dá para colocar aí Atos 15, 36, em diante até o verso de número 10 do capítulo 16. Atos 15, verso 36, ok? Atos 15, 36, em diante. Opa, foi rápido, hein? Vamos ler. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos. Pode seguir, eu estou lendo a versão de vocês. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Pode seguir. Pode seguir, capítulo 16. Capítulo 16. Os irmãos acompanham aí na sua Bíblia, a minha versão atualizada diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Verso 6, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida, que é poder de Deus, para a nossa edificação e glória do seu nome. Amém? Irmãos, a partir desta proposta, igreja e missão, pregar o Evangelho, essa tarefa é nossa. Amém? Essa tarefa é nossa. Essa tarefa é que os anjos anelaram ter, o Senhor concedeu esse privilégio a nós outros, igreja do Senhor. À luz desse texto aqui, que tem o plano de fundo como a segunda viagem missionária de Paulo, eu quero, de uma forma muito especial e pela primeira vez, aqui na igreja, posso chamar de testemunho
acerca do que aconteceu em 2014. De modo que ainda, depois do decorrer desse tempo, ainda tenho um pouquinho de dificuldade de falar dessa história. Os irmãos vão entender por quê. Em 2014 eu perdi meu irmão com 21 anos, num trágico acidente de carro, na altura de Viana, voltando com os amigos. Aconteceu isso. Eu tinha conhecido e sabido de um acontecimento na cidade de Maipú, na região metropolitana de Santiago, no Chile. E lá estava um jovem pastor de coração missionário, com um trabalho desafiador, e tinha apenas 2 anos, tinha quase 2 anos de trabalho lá, e estava acontecendo um trabalho maravilhoso lá. E um irmão então me soube do pé na estrada e falou: você podia levar uma caravana lá? Seria muito bom, seria muito interessante. Uma vez que vocês já fizeram uma viagem transcultural, já foram à Bolívia, vocês poderiam ir lá nesse campo, daria um fôlego, daria uma animada também no grupo, no trabalho, porque está acontecendo algo extraordinário, o trabalho está crescendo de maneira extraordinária, e já tem planos até para organizar a igreja em 3 anos, num trabalho ali, numa região metropolitana de Santiago, no Chile, uma cidade chamada Maipú. Conheci aquele jovem missionário, Deus colocou no coração de uma forma muito especial esse plano, então eu marquei a visitar, comprei a passagem, estava marcada. Faltava 3 dias para a viagem, aconteceu esse trágico acidente, nesse contexto familiar em que eu perdi o meu irmão, tinha 21 anos, o meu caçula. Eu falo que tenho um pouquinho de dificuldade porque, ainda muito jovem, meus pais se separaram, e eu, como irmão mais velho, de alguma forma, cuidei do meu irmão. E alguns diziam o seguinte: você não pode fazer essa viagem, é difícil, dá muito sentido, etc. E eu pensei, razoei, olha, já está marcado e Deus sabe todas as coisas. E eu creio que, como diz a palavra, nada escapa do olhar do Senhor, está tudo sob o controle de Deus. E nós cremos nesse Deus que tem o controle de todas as coisas. E que, a despeito das circunstâncias, Ele cuida de nós. Ele é Deus presente. Ele cuida da gente. Ele nos dará força para suportar as circunstâncias, as perdas, na certeza de que Ele reina e de que um dia nos reencontraremos para o louvor da glória de Jesus eternamente. E eu fui. Irmãos, foi a viagem mais longa, mais difícil. 3 horas de São Paulo para lá foi a viagem mais difícil, porque em todos os instantes passava então na memória, a cada nuvem, a cada momento, realmente flashes de momentos vividos. Cheguei naquela cidade. Para minha surpresa, encontrei um jovem que, quando na Secretaria de Adolescentes, trabalhamos juntos. E o jovem Luiz Alberto, e mais o Abraão, um de Jardim Camburi e o outro de 1ª de Vitória. Encontrei lá naquele campo. Aqueles 2 jovens deixaram tudo aqui e foram lá para somar forças e ajudar no campo missionário. E foi uma alegria tremenda. Passamos aquele final de semana juntos com o pastor local, com a comunidade local. E eles estavam então visitando para levar a expedição em 2015, no ano seguinte. E aconteceu que foi uma bênção. Passamos aquele tempo ali. Resumindo a história, voltei. Ficou planejado assim, começamos a montagem da expedição e era 43 vagas, assim como é para janeiro agora, naquele carro, né, mais top, né, 43 lugares, e com 43 dias, estávamos com a caravana completa, exatamente 43 dias, e nós tivemos uma lista de espera tremenda, mas o fato é que rapidinho a caravana ficou composta, o tempo foi passando, estávamos próximos da viagem já, faltava 1 mês para a viagem, pouco menos de 1 mês. Praticamente 3 semanas. Eu recebo o contato daquele missionário e ele disse: olha, meu irmão, dificilmente vamos poder receber a caravana aqui porque aconteceu coisas extraordinárias. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não vai ser possível, mas fato é que ele disse, meu irmão, e disse soluçando, chorando, porque ele desejava muito receber a expedição missionária, fato é, e as circunstâncias não o permitiam. Estavam acontecendo situações difíceis local. Ele falou: mas vamos orar. Vamos interceder ao Senhor, porque quero muito recebê-lo aqui, que Deus possa preparar as coisas. Então vamos orar, vamos orar, meu irmão, vamos ficar uns 10 dias, vamos colocar 10 dias, eu acho que é razoável. Tá bom, vamos orar. E eu pensei, meu Deus, 10 dias vai ficar faltando praticamente 1 semana para a viagem.
E todo mundo já com mala pronta, preparado, aquela coisa toda. Falei, tá bom, vamos orar, 10 dias, vamos dar a oração. Passou 10 dias, ele entrou em contato novamente, e novamente foi aquela conversa difícil, porque ele queria muito receber a caravana, disse, meu irmão, infelizmente não vai ser possível receber a expedição. Essa viagem não vai ser possível para cá. Mas apareceu um pastor, de alguma forma fizemos um contato aqui, tivemos um pastor, é mais distante, ele está lá na região do Atacama, no Chile. Conhecido deserto do Atacama. Na capital, Copiapó. Ele quer falar com você. Ele quer falar com você porque ele está vivendo um momento ímpar na vida dele, na história dele, na história da cidade. Isso porque aconteceu naquele contexto, há 3 meses antes, havia acontecido, se você pesquisar no Dr. Google, você vai ver lá, aluvião no Atacama, o maior desastre aconteceu nos últimos 100 anos. Umas chuvas torrenciais de 3 dias seguidos e devastou a cidade. A igreja, para os irmãos terem ideia, a altura da janela, chegou lama. Perderam muitas coisas. 7 famílias da igreja inteiras perderam tudo e foram para casa de parentes na capital e ao redor de Santiago. A igreja estava sofrendo, chorando, perdas, lutas grandiosas. E aquele pastor, em conversa com ele, então, ele falou, meu irmão, eu soube que você viria e ia para Maipu, mas não está sendo possível. E aconteceu que eu tive contato com este pastor, ele me falou da possibilidade. Olha, eu tive reunido com o conselho antes de falar com você, e o conselho entendeu que esse é o pior momento para receber uma caravana, quanto mais de fora do Brasil, internacional. Muito difícil, o pior momento para receber, mas ao mesmo tempo, em oração, nós entendemos que é o melhor momento, porque nós precisamos de alento. E eu soube que vocês vêm para trazer alegria, para compartilhar momentos bons de louvor, de adoração ao Senhor, de comunhão com a igreja, de trabalho de evangelização. Eu falei, é isso mesmo, meu irmão. Em resumo, é isso mesmo. E ele falou, então nós vamos nos esforçar aqui para receber bem os irmãos. E nós fomos. E até aí tudo bem, eu tinha em mente que Deus estava direcionando as coisas, Deus estava mudando o curso da viagem. Mas eu guardei no coração, então, uma preocupação muito grande, eu confesso para vocês, porque nós iríamos a mais 1.000 quilômetros praticamente adiante, indo no mês de julho, um mês de frio, passando pelas Cordilheiras dos Andes, Argentina, Chile, e era um desafio tremendo, porque corria o risco de voltar para trás, de cancelar a viagem, porque acontece de ônibus e caminhões, muitas vezes terem que voltar, não dá para descer as cordilheiras. Se você pesquisar, é um dos lugares mais difíceis de descer, especialmente em julho, carros grandes. Eu não contei nem para minha esposa, eu fiquei em secreto. Falei, se eu falar para ela falar, você é doido, já fala que eu sou, imagina se eu falar um negócio desse. Eu falei, olha, Senhor, tem misericórdia, se o Senhor não agir poderosamente agora, eu não sei o que pode acontecer. Porque que eu tomei conta de conhecimento? Eu levar esse povo para aquele lugar, e se desse errado, o pessoal ia voltar para trás e não ia dar em nada, nós temos que voltar, porque tinha prazo também, a viagem, né, tem prazo para ir, para voltar. As entradas, as saídas dos países. O pastor Ronaldo estava do meu lado. Chegamos nas Cordilheiras, na aduana. A subida foi, podemos passar os caminhões todos, porque o ônibus tinha prioridade, podíamos subir. Levamos praticamente 8 horas na subida. Chegamos pela manhã daquele dia, e quando chegou o fiscal ali, federal, disse, olha, vocês são um povo de sorte. Ele disse assim, meus irmãos, vocês são um povo de sorte, porque exatamente hoje, depois de 7 dias, sem poder descer ônibus, caminhões, vocês vão poder passar, porque foram trabalhadas, a neve, foi tirada a neve, os caminhões conseguiram tirar, os tratores, etc., e vocês vão poder descer. Eu olhei para o pastor Ronaldo e falei, não é sorte não, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. A lição aqui, meus irmãos, é que quando nós estamos na brecha, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele realmente faz acontecer. Ele não apenas abre o mar vermelho, mas Ele tira a neve para o povo passar também. E o Senhor tirou a neve para o povo passar. Nós passamos. Levamos 8 horas para descer, mas não foram 8 dias esperando. Chegamos lá em Copiapó, no Atacama. Encontramos uma igreja com dificuldades, uma igreja triste, uma igreja chorando, mas a despedida de um culto de 2 horas e 45 minutos foi de uma igreja de pé, jubilosa e alegre, celebrando o Senhor. Porque levamos alegria e juntos louvamos ao Senhor. O pastor queria investir em música na igreja, tinha gente, mas não tinha instrumentos. Nós conseguimos deixar naquela igreja uma bateria, um teclado, um baixo e um violão. Teve outro instrumento que eu estou lembrando, não estou lembrando aqui agora, mas deixamos um conjunto de instrumentos lá. Só faltava a bateria que nós não tínhamos levado, mas conseguimos comprar lá mesmo e deixar na igreja. A história do piano fica para um outro momento, histórico, centenário, na história daquela igreja, que foi também marcante. Deus faz acontecer. Nesse contexto, meus irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos um pouco dessa realidade.
de mudança de destino, a partir e, sobretudo, da orientação e da ação do Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo de Deus sempre, e aliás o livro de Atos, ele esboça muito bem isso, agindo, ele orienta, ele direciona o tempo todo o povo de Deus, na ação de Deus, para o cumprimento da missão de Deus. E assim o é na igreja hoje também, não é diferente. A igreja sempre sendo orientada por Deus, guiada por Deus, para servir a Deus, para a glória de Deus. E louvado seja Deus, porque nós temos estudado, aprendido, compartilhado, quase que dominicalmente isso pelos nossos pastores e mestres. De uma igreja que não escapa e não foge da verdade, que é a palavra de Deus, e que procura viver na centralidade da palavra de Deus, celebrando a Jesus em comunhão e alegria. Simples assim, como já disse alguém. Louvado seja Deus por isso. Nesse contexto, meus irmãos, aqui nós sabemos que Paulo já tinha feito a sua primeira viagem missionária com Barnabé, esse parceiro, esse missionário, esse pastor, esse colega. E depois então de fazer essa segunda viagem missionária, eles resolvem aquele problema doutrinário na igreja de Jerusalém. Depois de resolver esse problema então ali que perturbava a igreja, era hora de voltar então para a sua segunda viagem missionária. E ele então, como nós podemos ler, chama, então, procura Barnabé para essa segunda viagem missionária. Ele queria voltar àquela região da Ásia, ele queria voltar para aquele contexto em que eles estiveram na primeira viagem, para então expandir o trabalho, para rever os irmãos. Mas acontece um impasse aqui, uma controvérsia aqui, é verdade. Paulo não quis levar consigo Marcos, em que Barnabé queria que levasse novamente João Marcos, esse seu primo. Marcos é primo de Barnabé, e Paulo não concorda, e fato é que eles se separam aqui, eles têm essa desavença, mas a gente vê também nisso o agir de Deus, porque Barnabé pega e leva consigo Marcos, vão para a cidade de Chipre. Chipre que é a sua cidade natal, de Barnabé, né? Ele é natural de Chipre, para aquela ilha de Chipre. Ele navega para lá, ele leva contigo Marcos, e Marcos tem grandes lições ali, né? Ele é ali experimentado também na obra de Deus. É interessante isso, porque Deus então leva a palavra para um contexto, e depois e Paulo pega e leva consigo Silas para então outra região, para então fazer cumprir a missão de Deus. Mas adiante a gente vai ver que quando chega numa região, especialmente em Derbe, Listra, vem outro, né? Paulo conhece Timóteo, esse que vem a ser seu filho na fé, que vem também então acompanhar nessa delegação, né? Junto com ele. Né? Mais adiante a gente vai reparar também, especialmente a partir do versículo 10, em que Lucas, certamente que compõe também esse grupo, né? E aqui já não mais são 2 nem 3, mas já são 4, e Paulo então segue para a Europa, para um outro continente. E o seu plano não era esse. Nós observamos aqui, e a primeira coisa que eu quero destacar à luz desse texto, irmãos, o primeiro ponto aqui, é que a igreja não deve olhar para as circunstâncias, mas olhar para a missão. Igreja não olha as circunstâncias, olhe para a missão. As circunstâncias às vezes são difíceis, as lutas são grandes, os desafios são enormes, é verdade. Aliás, tem um louvor que nós cantamos, não olha as circunstâncias, não olha o seu amor, seu grande amor, esse amor que nos constrange, que nos envolve e que nos leva a sermos adoradores, servos. E quanto mais nos aproximamos de Deus, nos parecemos com Jesus, mais nós queremos servir, adorar. A verdade é, um grande comentarista bíblico, Wiersbe, ele destaca que, em sua graça soberana, Deus conduziu Paulo para o Ocidente, para a Europa, e não para o Oriente, para a Ásia. É verdade, ele foi para um outro rumo, para uma outra direção, e o texto nos mostra isso. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos da igreja, não olhe a circunstância, olhe para a missão. À luz dessa primeira parte, versículo 36 até o verso de número 41, pelo menos aqui. A segunda coisa que quero considerar, meus irmãos, à luz desse tema principal, que é a igreja em missão, pregar o evangelho, essa tarefa é nossa. Igreja, pegue a visão, cumpra a missão. Olha o texto, versículos de números 9, depois de passar a região
Versículo número 9. Sobreveio à noite a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, Paulo e companheiros aqui, eles receberam, sem dúvida, proibição de um lado e permissão de outra. É verdade que, por um lado, a direção lhes é proibida, por outro, a porta é aberta. É verdade que o Espírito de Deus aqui, de um lado ele diz não, do outro ele diz venha, ele chama. Ele não apenas orienta, mas ele mostra o caminho. Isso porque nós cremos e aprendemos e lemos que ele é o caminho, na verdade. É por isso que Paulo, nessa sensibilidade espiritual, e aí eu chamo a atenção para a necessidade que nós temos enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto irmãos, temos sensibilidade espiritual para ouvirmos a orientação de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, no tocante, especialmente, aos nossos compromissos missionários, a nossa obra missionária, como igreja, como povo de Deus. Mas, na introdução, eu falei sobre a viagem ao Chile, como exemplo, como testemunho, mas situações enfrentadas por outros missionários na história. Nós lembramos de David Livingstone, ele quis ir para a China, mas Deus o envia para a Índia, para a África, e ali ele tem, inclusive, ele morre naquele contexto, e o seu coração é plantado ali, e o povo não quer sequer deixar ele ser devolvido para a sua terra natal, porque ele marcou a história daquela comunidade, daquele povo, de maneira tal que a negociação, resumindo a história, foi que, olha, vocês podem levar o corpo dele, mas o coração dele será plantado debaixo dessa árvore, aonde aqui ele nos ensinou acerca de Jesus, o Senhor. E ele então tem o seu coração arrancado e é plantado, e ali, e o seu corpo volta para a sua cidade natal. E aquele povo que ouviu a falar do amor de Jesus, não quis abrir mão daquele que os instruiu no caminho, na verdade e na vida eterna. Mas outros missionários, William Carey antecedeu o David Livingstone. William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, ele queria ir para a Polinésia, vai parar na Índia, e aí tem esse trabalho marcante. Judson, Adoniran Judson, ele vai para a Índia, mas o Senhor o leva para a Birmânia depois, e é ali que ele então tem aquele trabalho também marcante. E assim, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus está sempre trabalhando na igreja, trabalhando a igreja para o envolvimento na sua obra, para a expansão do reino de Deus. A tarefa, portanto, a pregar o Evangelho, a tarefa, portanto, é sua, é minha, na condução do Espírito Santo sempre, como aquele que orienta, guia e também capacita-nos a fazer a obra de Deus. Fizemos agora recentemente, abro aspas, uma viagem bem difícil porque foi talvez a viagem que foi o menor grupo em termos de quantidade, agora para Nossa Senhora do Ó. De 34 pessoas, 7 delas eram crianças. Caímos para 27 pessoas, basicamente. Mas foi possível fazer o trabalho, a obra aconteceu, a despeito de um grupo menor, de uma capacidade inferior, assim, para fazer um trabalho de maior impacto, de estrutura, de recursos, mas Deus levou a bom termo a obra e fez algo extraordinário, porque depois que voltamos, nós temos recebido notícias. Ariane, o pastor tem compartilhado conosco do que Deus está fazendo na cidade, trazendo pessoas de 2 regiões, mais a cidade, e reunindo 15, 20 adolescentes para aprender música, e já estão então aprendendo música, e se inteirando, e se envolvendo com o trabalho, com a obra da igreja, e a partir daí a coisa está acontecendo. Vidas e famílias destes e de outros estão sendo também impactadas através deste trabalho que está acontecendo lá. Irmãos, precisamos ter sensibilidade espiritual, precisamos confiar em Deus para recebermos a orientação de Deus, nos regozijarmos também em suas restrições. E muitas vezes o Senhor nos proíbe
nos restringe de passar um determinado caminho, porque Ele tem algo melhor para nós. Tem uma direção mais certa, segura. E assim tem acontecido na história, assim tem acontecido conosco. E assim certamente tem acontecido na sua vida. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, a sua história, mas você sabe, e o Senhor Deus sabe o mais ainda, porque Ele te criou, Ele conhece você. E quantas decisões você precisou de tomar, e precisa de ter, e ainda precisará tomar no tocante à sua vida. Que Deus permita, em nome de Jesus, que você tenha sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, que orienta, que guia, que chama e que capacita para o desenvolvimento da sua obra aqui, ali e acolá. Porque a obra de Deus, a obra missionária, a evangelização do mundo é um trabalho dinâmico. E precisa ser, meus irmãos, entendido assim. Veja que nessa desavença que aconteceu ali com esses 2 missionários, o evangelho é pregado numa ilha distante. Barnabé leva consigo Marcos. E o evangelho também chega na Europa. E assim o evangelho é pregado aqui, como campo missionário também, mas é pregado também ali. E acolá, e além das fronteiras, ao mesmo tempo. Eu disse há pouco que nós temos em média um levantamento de praticamente 7.900 línguas do mundo. Apenas 10% têm a sua Bíblia, a Bíblia, completamente para leitura. 720 línguas, basicamente. E louvado seja Deus por esse esforço de irmãos nos 5 continentes. E podemos dizer hoje que tem mais de 3.000 projetos de tradução para línguas maternas, o que pode levarmos aí a quase 50% dos povos no mundo. Deus seja louvado. Quem sabe possamos experimentar na nossa geração a chegada do Evangelho no mundo, para a glória de Jesus e salvação de vidas. Mas eu quero, irmãos, caminhar para um terceiro ponto. Se primeiro não olha as circunstâncias, olhe para a missão. Segundo, a igreja pega a visão, cumpre a missão. E a visão aqui, ainda que nesse contexto aqui tenha aparecido ali um varão macedônio, eu quero falar da importância de a visão aqui no contexto de a palavra já foi revelada, o evangelho da graça está nas nossas mãos, a palavra de Deus está aqui, esse evangelho, essa revelação especial de Deus, a visão que nós precisamos ter e tomar nota, meus irmãos, é especialmente de obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Pegar a visão da ordem de Deus, do ide e proclamar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Em contraponto com Mateus 28:19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Então, nesse cumprimento da ordenança de Deus, em obediência à palavra de Deus, pegar a visão nesse sentido de obedecer à palavra de Deus e não medir esforços para nos envolvermos com o projeto de Deus. Abro aspas. Nós gastamos mais com Coca-Cola, bombom e bala do que com a obra missionária. Nós contribuímos mais com refrigerantes e chocolates do que com a obra missionária. Precisamos rever esses conceitos da importância da salvação de vidas e de quantos precisam e quantos projetos estão precisando de apoio para fazer um pouquinho mais e fazer chegar o evangelho da graça em muitos corações. Não estou querendo dizer para você que não é bom uma bala, um chocolate e quem sabe um refrigerante. Se bem que o refrigerante tem lá os seus, né? Tem aí os que cuidam da saúde e realmente não conseguem beber, isso é muito bom. Mas eu quero dizer que nós precisamos investir melhor os nossos recursos. Porque a obra missionária não tem segredo não. Ela é feita com recursos humanos e com recursos financeiros. A obra de Deus, ela funciona com pessoas e com recursos. O método de Deus é o mesmo, é a igreja, para a evangelização do mundo. É eu e você. Nós somos chamados, somos alcançados por essa graça maravilhosa, meus irmãos. Somos constrangidos pelo amor de Deus para compartilhar deste amor de Deus para as pessoas. Não podemos guardar para nós mesmos.
apenas, nós precisamos compartilhar desse amor de Deus. E essa é a ordem de Deus, essa é a visão que precisamos tomar enquanto igreja. Obedecer, ir, evangelizar, contribuir, nos colocar na brecha, à disposição para servir a Deus. Oxalá que chegamos um tempo aqui de organizar uma caravana missionária, quem sabe, e não ter que ter um pequeno trabalho de quem sabe sair divulgando por aí, porque facilmente nós lotamos um ônibus e saímos daqui para ir em outra região, levar o amor de Jesus, levar o evangelho da graça, compartilhar de Jesus. Eu sonho que muito em breve possamos sair daqui com caravanas para evangelizar o mundo. Terceiro e último, meus irmãos, versículos de número 10, finalizando. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Igreja, ouça o chamado, pregue o Evangelho. Não olhe as circunstâncias. 1, olhe a missão. 2, pegue a visão, cumpra a missão. 3, ouça o chamado, pregue o Evangelho de Deus. Pregar o Evangelho é uma missão urgente. Olha o que o texto diz aqui. Assim que teve a visão, imediatamente, pressupõe urgência. Imediatamente, Paulo então procura partir para aquele destino. E aí ele está indo realmente para o destino qual o Senhor o direcionou, para o contexto de Europa. E aí o contexto aqui vai mostrar adiante que ele, onde nasce a primeira igreja no continente europeu, é a igreja de Filipos. É essa que aqui, na sequência, é plantada. E ela começa na casa de uma mulher chamada Lídia. É verdade, o contexto os irmãos conhecem. E Paulo vai então para essa direção. Ele imediatamente ouve o chamado e cumpre a missão de pregar o Evangelho. Então, quando imediatamente nós precisamos ater para a urgência da pregação do Evangelho, isso porque ela é de fato urgente. Olhando a história, quando aquele presidente americano John Kennedy é assassinado nos Estados Unidos, em Dallas, no Texas, lá em 1963, a história diz que em 12 horas, metade do mundo ficou sabendo. O nosso Senhor Jesus morreu há mais de 2000 anos, meus irmãos, e ainda há uma grande parcela do mundo que ainda não conhece falar de Jesus. E essa missão pesa sobre a nossa vida, quanto à importância de pregar o Evangelho. De pregar o Evangelho. Mas eu não posso encerrar, meus irmãos, e concluir sem falar um pouquinho mais acerca do que é central nesse texto, da proposta temática para nós hoje, igreja em missão. Pregue o Evangelho, essa tarefa é nossa. A palavra Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. Há um grande missionário de nosso tempo, para quem conhece, Ronaldo Lidório, e ele define o Evangelho de maneira muito especial. Ele diz que o Evangelho ele é supracultural, o Evangelho ele é cultural, ele diz que o Evangelho é intercultural, ele diz que o Evangelho é multicultural, que o Evangelho é transcultural e que o Evangelho é contracultural. Sim, meus irmãos, o Evangelho é supracultural, porque ele define e explica a cultura, não o contrário. Ele é cultural porque ele foi revelado à humanidade no seu contexto e história. O Evangelho ele é intercultural porque ele reúne ao redor de Jesus todos os povos. O Evangelho ele é multicultural porque ele é destinado para vários povos e línguas. O Evangelho é transcultural porque ele pode ser levado de uma cultura a outra. O Evangelho, ele é, meus irmãos, contracultural porque ele confronta o homem em sua própria cultura. Mas o apóstolo Paulo também define o Evangelho de maneira muito especial, muito brilhante aos Romanos, na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ele diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então quando você fala do amor de Jesus, compartilha do amor de Jesus, saiba que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
É esse evangelho que Paulo não se envergonha. Não se envergonha dele, porque quando ele escreve aos Coríntios, lá no capítulo 9, no versículo 16, na sua primeira epístola, ele vai dizer exatamente isso: se anuncio o evangelho não tendo que me vergonhar, não tendo que me gloriar, porque pesa sobre mim esta obrigação, e diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. O evangelho nos constrange. O evangelho, meus irmãos, ele realmente nos confronta. Ele nos confronta a realmente cumprir o ir de Jesus, a compartilhar o evangelho da cruz. Porque, lembramos aqui, falamos de vários missionários, mas o exemplo maior, o maior missionário de todos os tempos é Jesus, é o Senhor, é Cristo. É aquele, meus irmãos, o nascimento foi o maior milagre. É aquele, meus irmãos, cuja vida foi o maior exemplo. É aquele cuja morte foi retumbante, foi vicária, foi morte de cruz, foi substitutiva, foi no nosso lugar. Mas é aquele cujo ressurreição, essa sim, foi retumbante, foi gloriosa. Ele venceu a morte. Essa não tem mais poder sobre a igreja, porque Jesus reina, vive e é o nosso Salvador e Senhor. Ele nos salvou, Ele é o nosso Salvador e tornou o Senhor da nossa vida, da nossa história. Portanto, em nome de Jesus, igreja, pregar o Evangelho é tarefa nossa. Não nos imiscuimos, não fujamos, não deixemos de cumprir essa grande tarefa outorgada a você e a mim enquanto igreja de Deus, de pregar o Evangelho, de compartilhar o amor de Jesus. Porque é o poder de Deus para a salvação das pessoas. Que Deus fortaleça, abençoe-nos, capacite-nos. Esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito que guia, que orienta, chama e capacita a você e a mim a pregar o Evangelho da cruz. Que Ele nos abençoe poderosamente. Amém.